Durante algum tempo, que não saberei precisar, pois os relógios não querem funcionar do lado de cá. Hesitei se deveria compartilhar estas memórias pelo nascimento ou pelo fim. O berço é mais amável, mais promissor, repleto de choros esperançosos. O jazigo, por sua vez, tem o seu charme sombrio, é definitivo e mais silencioso, o que ajudará em vossa reflexão. Além disso, foi o meu segundo berço. Parti aos 64 anos, em 1869. Solteiro, sem herdeiros e com dinheiro suficiente para que minha ausência fosse lamentada com alguma dignidade. Aos amigos que hoje discursam, deixei uma bela quantia, na qual não me arrependo, afinal, sempre fui generoso. Decidi então começar pelo fim, e por dois bons motivos. O primeiro é porque não sou desses autores que morrem e deixam a obra aos vivos, e partem. Sou, na verdade, um morto que resolveu escrever, portanto, um defunto autor. Que convenhamos, dá muito mais charme. O segundo motivo, porque essa inversão, esse capricho póstumo, dá à história uma leveza ousada, um toque mais moderno, que talvez falte à eternidade. O contrário do que Moisés fez, por exemplo, mesmo narrando a própria morte, esperou até o fim da Bíblia para cair. Hoje a natureza se encontra em luto. Parece estar chorando, a perda de um dos mais belos caracteres que a humanidade já viu. Brás Cubas, um homem de espírito elevado, cuja inteligência brilhava como o sol. Sua ausência já é sentida em cada esquina e no pensamento de todos aqui presentes. Nunca teremos alguém como ele entre nós. A humanidade perdeu uma de suas maiores mentes e um de seus maiores corações. Há dias eu pressentia. A morte se esgueirava com passos leves, como quem não quer interromper uma conversa, mas quer encerrá-la. E a mesma escolheu a pneumonia, essa doença sem glamour e repleta de tédio. Com lenços, calafrios e médicos que me receitam repouso, como se eu fosse levantar depois. Vejo-a chegar, pálida, comovida, vestido preto, sem ânimo de entrar. Chamava-se Virgília, pura, tomada pela beleza da velhice. Observo-a sentar ao meu lado, nos encaramos por um tempo. Havia 2 anos que não nos víamos e 20 anos que nos amávamos. Presentes, 2 corações murchos, devastados pela vida e saciados por ela. Sua voz era suave, enquanto me atualizava das notícias de fora. Conversávamos a sós, sem perigo. Meu Deus, já são 3 horas. Mas já? Já vamos embora. Mas fique tranquilo, virei amanhã. Outra coisa, ninguém mais repara em mim, estou velho. Mas para cortar as dúvidas, virei amanhã com o Nhonhô. Nhonhô era o único filho de seu casamento, quando ainda tinha 5 anos. Foi cúmplice inconsciente de nossos Não sei se faz bem amores. deixar o doente sozinho. E uma casada ficar ao lado do seu amante e morrer não é legal, né? E foi ali, em sua presença, que meu delírio começou. Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Se algum espectador achar que a causa da minha morte foi a pneumonia, não estará errado. O mais certo, porém, é dizer que eu morri de uma ideia. Não de uma ideia comum, mas de uma ideia grandiosa. O emplasto Brás Cubas, um remédio revolucionário destinado a avaliar a dor dos homens. Assim, o meu nome finalmente seria lembrado pelos séculos como benfeitor da humanidade. Mas como toda boa ideia, também o emplasto morreu comigo. Não chegou a existir. Morreu antes de nascer. Eis aqui onde chegamos, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, o dia em que nasci. Desde cedo fui o herói da casa. Nasci bonito e encantador. Meu pai me exibia como um troféu, perguntando se éramos parecidos, se eu era inteligente, bonito. E claro, todos diziam que sim, porque negar elogios a um recém-nascido seria falta de educação. Era conhecido como, além de nhonho, menino diabo. E de fato era. Fui um dos mais malignos do meu tempo. Indiscreto, teimoso e muito arteiro. Um dos meus passatempos favoritos era montar em Prudêncio, um moleque de casa. Ele ajoelhava e andava como um animal, enquanto eu batia com a minha varinha e por dias dávamos 1000 voltas de um lado para o outro. Algumas vezes reclamava,
Era verdade, mas sempre obedecia e era meu cavalinho fiel. E quando chegava a noite, também logo ao acordar, pedia a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava os outros. Descrito tais episódios, vamos dar um salto na história e pular a parte da escola que não interessa. A triste escola onde eu aprendi a ler, escrever, como cabular aulas e dar cacetadas. Vamos para o meu primeiro beijo, a dama que me cativou na juventude. Eu era um lindo jovem, lindo e audaz. Várias foram as damas que me olharam com olhos cobiçosos, mas foi naquela noite, enquanto o país festejava o novo imperador, que eu elegi uma nova rainha. Marcela, mas como era conhecida entre os rapazes, linda Marcela. Tinha os cabelos escuros, longos, que pareciam absorver a luz do salão. E os olhos, os olhos, não eram apenas brilhantes, eram conscientes, sabiam que eram observados e sabiam o que causar. Lá estava ela, no alto da escada, tal qual uma deusa pagã, a comandar com o olhar um império invisível de suspiros e desgraças. Eu era um deles, um súdito rendido. Casa do colegial? Um mês. Foi o primeiro beijo, recebido ali mesmo, entre degraus e devaneios, com todo o perfume da vaidade. Dali em diante, fui dela, por 15 meses e 11 contos de réis. Amei-a com o fervor de um poeta romântico e com a ingenuidade de um filho único. Marcela. Brás. Brás, de todos os rapazes que me fazem promessas, você é o mais generoso. Generoso? Talvez. Estúpido? Com certeza. Gastei-lhe cartas, versos, jantares e muitas joias. Tudo por um amor que começava na testa e terminava no bolso. Há homens que compram flores, outros colares. Você, Brás, compra tudo isso e ainda me garante esperança. E eu, Marcela, eu te dou um amor que ninguém mais daria. Até o dia que parar. R$10.000 e uma gargantilha? O que é isso, Brás? Uma aula de economia ao contrário? Foi apenas um pequeno agrado. Apenas um pequeno agrado. Um pequeno agrado que dava para comprar 2 mulas e um escravo. E ainda sobrava pro dízimo. Ah, Marcela, linda Marcela, como você quiser a chamar, essa mulher ainda vai acabar com você antes que o império aprenda a andar. Você precisa de um propósito, Brás, de disciplina e de um bom futuro. Já sei, irás para a Europa. Você vai ir para Coimbra e, se Deus quiser, o bacharelado vai te querer também. Deus? Eu pensei que era apenas o Senhor. Ah, Brás, vai estudar lei e pare de gastar dinheiro com colares e calcinhas. Se é o que o Senhor insiste. Marcela? Marcela? Linda Marcela, cadê você? 3 dias, Marcela, 3 dias pro navio partir. Eu preciso que você vá comigo. Por favor. O que espera que nos faça, Brás? Pague tudo? Minha casa, meu conforto, minha posição? Levo-te comigo, Marcela. Te darei tudo, eu prometo. Uma casa em Lisboa, vestidos franceses, joias, das mais finas. Te farei a rainha da minha vida. Já sou uma rainha, Brás. Mas uma rainha não viaja sozinha, muito menos sem garantias. Ajoelhei-me como um herói de romance barato, com a alma vendida ao primeiro olhar. E ela me olhava com quem pondera uma oferta, mas espera uma proposta melhor. Diz-me que vem, Marcela. Diz-me ao menos que pensa em vir. Pensar penso, mas eu não sou uma ideia romântica, Brás. Sou uma realidade, com contas, vestidos, reputações. E você parte hoje como estudante, não como marido. Se me amas mesmo, então vai. E prova que merece todo esse amor que diz ter. Depois quem sabe.
Fui embora naquela tarde com os bolsos mais leves, o coração esmagado e uma lição cravada no espírito. A mulher que me disse quem sabe, sabia muito bem. Fui para Coimbra, expulso por um pai severo e por uma mulher prática, que de nosso amor sobraram dívidas e um lenço que levei comigo. No navio, entre ondas e saudades, cogitei lançar-me ao mar. Que bela tragédia seria, um jovem de coração partido engolido pelas águas atlânticas. Mas então pensei, e se o mar não colaborasse? E se eu morresse com cara de peixe, inchado, ridículo? Preferi viver, por orgulho, ou por covardia, talvez por tédio mesmo. Coimbra. Vim para estudar leis e aprendi a incrível arte de ignorá-las. O curso era longo, os professores sisudos e os alunos como eu, cheios de vícios mais do que virtudes. Depois, as noites tornaram-se mais interessantes do que as aulas. Anos longos se passaram aqui. Entre um parágrafo de Justiniano e uma taça de vinho do Porto, sobrevivi e fui moldando meu espírito. Menos jurista, mais cínico. E a conclusão de que o direito não devia ser uma coisa muito séria, uma vez que até eu poderia ser doutor nesse assunto. Depois de formado, decidi prolongar a universidade pela vida adiante e fui conhecer a Europa. Contarei apenas que conheci a Itália com Isabela, a Espanha com Carolina, Londres com Margarete, Paris com Michele. Quando já estava cansado daquelas andanças, recebi uma carta do meu pai. Esta carta foi para mim um golpe. Resolvi trocar as mulheres por minha mãe e a Europa por minha casa. No dia seguinte, fui surpreendido com a visita de meu pai. Não tão calorosa quanto eu imaginava. Pai! Olá, Brás. Temos que ter uma conversa. Está na hora de voltar para o Rio, meu filho. Não tens motivo? Ah, não tens motivo? Pois lhe dou dois. Um cargo político e uma noiva. O quê? Não entendo de política. E sobre noiva? Deixe-me continuar sendo o urso que sou. Meu filho, a política te é necessária. Serás um deputado, enquanto a noiva é um anjo, meu filho. O nome dela é Virgília Nhonho. Não é bonito? Virgília? A filha do conselheiro Dutra? Tá bom, estou disposto a pensar nas duas coisas. Ótimo! Contanto que o senhor não fique aí sendo inútil e triste. Não importa o dinheiro que gastei com você, você irá brilhar, meu filho. A vida é como uma bilheteria. Com 2 bilhetes tem mais chance de ser feliz. Te vejo em casa amanhã. Olá, Brás! Essa é a bela moça que te falei, Virgília. E Virgília, esse é meu filho, Brás Cubas. Não entrarei em detalhes de como nos apaixonamos. Bem, agora que vocês se conhecem, vou deixá-los a sós. Digo apenas que com Virgília fomos direto ao olhar terno. Virgília era bonita, fresca e pronta para os fins secretos de procriação. Um dia qualquer, passeava pela cidade em busca de um relojoeiro, quando me deparo com uma pequena vendinha, uma senhora um tanto quanto familiar. Brás, Marcela? vieres à procura de algo? Vim consertar meu relógio, mas vejo que esqueci em casa. Casaste-se? Senti sua falta. Ainda não. Mas temo que preciso ir. Volto logo. Além de ter perdido Marcela, perdi Virgília e meu cargo como deputado, sendo os 2 últimos para Lobo Neves, um homem pomposo que chega a ser cômico seu jeito teatral.
Fui acordado com a notícia da piora de meu pai. Não estou afirmando que ele tenha morrido exatamente do desastre de Virgília, mas que tal desastre complicou os últimos tempos é positivo. Foi como uma espada em seu coração. Na verdade, em seu pulmão. Virgília havia me trocado pelo mesmo homem que roubou meu cargo como deputado. Escolheu o título ao invés do amor. Todos aqueles majestosos planos elaborados por meu pai não obtiveram êxito. Perdi meu pai, minha noiva e meu título. Mas precisava tratar de meus negócios. Os funerais passaram. Os credores vieram. Tratei dos negócios, vendi o que era preciso, dispensei o que era supérfluo. Fiz o que se espera de um filho sensato. E então, Virgília voltou. Passei a frequentar a casa de Virgília e Lobo Neves. Logo me tornei amigo íntimo. Regado a olhares e sorrisos, o nosso amor cresceu muito rápido. Assim como uma planta, que na primeira primavera desabrochou uma flor. Um beijo que ela me deu trêmula de medo, já que foi no portão de sua casa. E depois daquele dia, nos amávamos. Agora que tudo nos impedia, agora que nos amávamos, em uma casinha de Dona Plácida. Ei, Brás, lembra de mim? Sou Borba, Quincas Borba. Eu sei, não precisa me dizer nada. Eu já adivinhei. Lutei muito pela miséria e agora acabo mendigo. Procure-me e veja se posso te ajudar. Espera, o senhor não é o primeiro que me promete alguma coisa. Não sei se será o último que não me fará nada. Preciso de dinheiro, estou com fome. Nossa, faz tempo que não vejo uma nota dessa. Trabalhando. Assim que você terá uma. Tenho que ir. Estava pronto para partir com Virgília e seu marido rumo ao norte. Deixá-la seria como perdê-la para sempre. Mas eis que o destino, ou talvez o capricho do acaso, opôs seu marido frente ao número 13. O covarde recuou e lamentou como um bebezinho. O certo é que o número 13 me salvou e nunca mais o olhei com antipatia. Ao contrário, passou a ser meu número da sorte. Foi ele quem me restituiu Virgília. Você tá esquisito hoje. Não sei, calado, frio. Até parece que te arrepende de alguma coisa. Estou como sempre estive, Virgília. Está vendo coisas. Como sempre. Antigamente me via como uma rainha. Atualmente mal me tocas. Rainhas, minha cara, às vezes perdem a coroa. Engraçado, ninguém no marido me responde assim. Afinal, ele é um primor, em cortesia e afeição. Um homem digno, muito superior a ti. Lobo Neves é um político. Ele sabe se sorrir. Pelo menos ele sabe ser homem. Cheguei ainda a ficar em dúvida se desafiava Lobo Neves para um duelo sangrento, ou se buscaria paz com uma mulher pura, solteira e casta. Mas antes de decidir, chegou-me uma carta extraordinária de Quincas Borba. Brás, muitas coisas se deram desde nosso último encontro. Herdei alguns contos do meu tio e lhes comprei roupas novas, livros e alguma dignidade. Por isso, te devolvo hoje o relógio que roubei. Mas o mais importante não foi a herança, e sim a iluminação. Fundei uma filosofia, o humanitismo. O princípio é simples. O mundo é uma luta de estômago. Vence o mais forte, o mais faminto. E isto é justo porque é natural. Assim como tu me deste aquela nota suja e eu aceitei alegremente, sem remorso, sem dúvida. É o humanitismo em ação. Teu amigo, Quincas Borba.
Vamos ao próximo fato relevante. A nomeação de Lobo Neves a presidente da província. Um decreto de números ímpares que se separaram um par. Vai se despedir amanhã a bordo? Estás doido? Quase impossível. Não se esqueça de ir na Plácida, vai vê-la às vezes. Até breve. Estou olhando. Custa-me muito nos separar. Estou que quase choro. Estou desesperado também. Adeus, Virgília.